Queridos amigos, queridas amigas do Clube da Terapia e do Jobice Psi, canal do YouTube, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira chegando aqui, o outono já se despedindo, ensaiando para a primavera chegar, dia 23 de setembro. E sim, isso para mim é muito relevante. A pedidos, eu queria conversar hoje sobre codependência e deficiência. Então, primeiro, eu vou tentar explicar de uma forma bem acessível o que é codependência para quem por acaso não souber e para quem, se já souber, poder de repente pegar uma ideinha a mais. Então, vamos pensar que a gente tem entrelaçamentos. Entrelaçamentos é quando um sentimento vai e volta. Vamos pensar que os entrelaçamentos, eles podem ser positivos e negativos. Então, eles ficam o tempo todo alimentando uns aos outros. É mais fácil a gente ter um sentimento que perdura se é alimentado. Então, imagina que eu tenha com você que está ouvindo uma amizade muito verdadeira. Imagina que a gente se encontra, a gente se gosta, a gente confia um no outro. E é uma coisa gostosa que a gente vive. Então você sente por mim, eu sinto por você. A gente está entrelaçado. A gente tem uma dinâmica afetiva baseada na confiança, baseada no afeto, baseada no respeito. Legal, né? Agora, vamos imaginar um entrelaçamento negativo que vai resultar em uma dinâmica negativa. Imagina que você que está me ouvindo tem um sentimento muito forte de culpa ou de baixa estima. E eu sou aquela pessoa que faz você se sentir grande, abnegada, gentil, que ajuda você a ter um up na sua autoestima. Ou que eu te trato de forma negativa, de forma agressiva, e você fica perto de mim, porque de certo modo eu alimento a sua culpa. Quando eu te faço sofrer, eu alimento a culpa que você tem, como se você estivesse espiando, sabe? Então a gente está tendo aqui um entrelaçamento, uma dinâmica negativa. Nesse processo aqui, o primeiro que a gente escreveu, normalmente é mais consciente. Nossa, eu gosto tanto da fulano, do beltrano, né? Talvez eu não tenha ideia do quanto eu gosto de você no primeiro processo, mas eu gosto de você sim, e é uma coisa que me faz bem. No segundo processo, no entrelaçamento, na dinâmica negativa, a gente tem aqui muitos aspectos que estão ocultos no consciente, na mente, a gente não se dá conta. Por exemplo, imagina que você tem uma autoestima muito prejudicada e quando você cuida de mim, você se sente poderoso, se sente grande, se sente forte. E aí você não tem essa consciência, a função da Jo é ajudar a minha autoestima. Não. Você fala assim, ó, ai, Deus me mandou a Jobis para eu me sacrificar por ela, para eu cuidar dela, meu Deus. Ai, tadinha, né? A gente faz o que pode, né? Coitada. E aí, dentro dessa dinâmica negativa, na qual vários aspectos estão ocultos, a gente não tem consciência total, existe um movimento, muitas vezes, bastante delicado. O primeiro movimento é assim: você não me deixa eu me libertar. Se eu tento depender menos de você... Jo, eu tô cuidando de você. Sou ingrata.
Eu sei o que é melhor para você. Não faz isso, não vou deixar, né? Mas se você às vezes tentar se afastar de mim por qualquer motivo, quem vai cair em cima sou eu. Ops, vem cá, fulana. Como assim você tá me dando as costas? E que tipo de pessoa é você? E vocês estão percebendo? Então, ninguém fica, ninguém vai e a gente só se machuca. É como se o afeto tivesse, sabe, aprisionado, engastalhado, usando um português bem claro. E isso pode durar até a morte das pessoas. Isso acontece apenas em quadros de deficiência? Não, absolutamente. Isso acontece com pai, mãe, irmão e irmã, avô e neto, filho e filha, os dois juntos aqui, marido e mulher, muito comum. Né? A gente chama de codependência, tem pessoas que chamam também de simbiose, tem umas outras correntes que usam outros nomes, mas o que eu estou tentando dizer é que é um afeto que é adoecido e no qual eu tenho uma necessidade do outro, que o outro precisa estar paralisado, estar numa postura inferior para que eu consiga me sentir bem. Isso é, portanto, um relacionamento abusivo, tá bom? Então, a gente vai ter abuso psicológico, abuso verbal, abuso emocional e algumas vezes, sim, abuso físico também, tá? Há casos não comuns, mas existem, em que acaba em morte, em que uma das pessoas acaba causando ou permitindo que aconteça o óbito prematuro da outra pessoa. Ah, mas acontece, tá? Com terapia, com consciência, com conversas longas, isso pode passar. Mas não é fácil. Não é fácil, porque a pessoa precisa se conscientizar, precisa aceitar que, na verdade, o bem que ela faz é o mal. Então, a pessoa vai perder esse sentimento de bondade, de generosidade, de eficácia, de suficiência. Entende? Então, assim, não é uma coisa fácil. E aí a gente vai ter que entender como que essas pessoas se ligaram dessa forma destrutiva, onde que foi gerada a vulnerabilidade de uma, a vulnerabilidade de outra, sanear, né? Enfim, não é um processo simples, não é um processo rápido e não é um processo indolor, tá? Mas acontece com certa frequência, incluindo pessoas sem deficiência. Quando eu tenho pessoas com deficiência, quando eu tenho pessoas com deficiência crônica, sim, eu também posso ter esse quadro, né? É bastante comum ele acontecer em relacionamentos românticos, né? Então, o cônjuge, a esposa, tá? Ou também em relações filiais, o pai e a mãe, o pai e o filho, a mãe e o filho, a filha, e assim vai indo. Mas é razoável, é um pouco comum, sim. Pergunta que já me fizeram, que foi a causa de eu estar aqui conversando isso com vocês. Jô, a superproteção é o mesmo que codependência afetiva? É o mesmo que simbiose afetiva? Não. A superproteção pode ser um sintoma de simbiose afetiva, de codependência, tá? Porém, ela pode ser simplesmente um cuidado excessivo.
Entende? Então a gente tem que sempre pegar e realmente ver o que está acontecendo em cada caso, em cada família. Tem muitas famílias que super protegem e com informação, com acolhimento, com orientação, até a própria pessoa com deficiência, conversando, ela vai e consegue resolver. E quando é uma codependência afetiva, está muito mais emaranhado. É muito mais difícil a gente entender o que está acontecendo. As pessoas estão muito mais presas nesses papéis adoecidos. Não é fácil resolver. Dá para resolver, mas não é fácil, não é simples, tá bom? Vamos pensar assim, pensa sempre na codependência gerando abuso e no abuso gerando assim, a mesma pessoa que é o teu anjo, é teu algoz, tá? E aí você tem esses sentimentos conflituosos. Tem muito caso de superproteção que é somente a pessoa querendo cuidar muito, não sabe a medida do cuidado e se atrapalha um pouco. Mas sim, com certeza eu posso ter codependência e ter superproteção. O que eu não posso é pegar todo o quadro de superproteção e pensar que é um negócio gigante desses, tá? Outra pergunta que fizeram para mim. Qual é a diferença entre codependência afetiva e interdependência? Interdependência é uma coisa que existe com todo mundo. Qualquer vínculo, inclusive saudável, tem uma interdependência. No sentido de que, para eu me vincular a uma pessoa, eu preciso de uma troca. Então, por exemplo, você pensa assim, por que eu gosto de fulano? Por que fulana gosta de mim? O que eu busco e o que Beltrano encontra? Então tem interdependência, ninguém é independente realmente, a gente depende uns dos outros. A gente está entrelaçado, como se a gente fosse realmente uma teia de afetos. E é bom. A pessoa totalmente independente, que não confia em ninguém, que não ama ninguém, é uma pessoa adoecida, tá bom? Então, quando você confia, quando você espera alguma coisa de alguém, lembrando que confiar é fiar com, né? Agir junto, trabalhar junto. Então, quando você tem isso, você tem um vínculo saudável e você vai ter uma interdependência, né? Cativar, né? O cativado do Saint-Exupéry, né? Não passa aos seus olhos. Eu não tenho necessidade de ti, tu não tens necessidade de mim, mas quando tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Tu serás para mim única no mundo, serei para ti único no mundo, enfim. Entende o que eu tô dizendo? Então isso aí é normal. Interdependência é super normal. E é uma beleza, vamos ser interdependentes. Agora a codependência, né, e a simbiose, aí são coisas que a gente precisa lutar para resolver. Né? E aí a gente tem terapia, psicólogos das mais diversas abordagens, a gente tem alguns conselheiros experientes, padres, pastores que têm experiência, que ajudam a orientar esses quadros. Tem várias alternativas que a gente pode buscar. Eu só pessoalmente não aconselho a constelação familiar, tá? Pessoalmente eu não aconselho, inclusive porque o Conselho Federal de Psicologia não aconselha. Então, como psi, eu não me sinto confortável em não falar isso. Né? Então, é isso que nós temos, tá bom? Eu espero ter conseguido esclarecer. E conta pra gente nos comentários ou no Clube da Terapia. Você conhecia essa história toda de codependência? E você conhece algum caso em que isso aconteceu e foi solucionado? Sim ou não? Conta pra gente. 005.